Olá, oitavo ano, tudo bem? Vamos começar hoje aí a apostila 3, tá bom? A apostila 3, o conteúdo que a gente vai ver hoje, vamos continuar na próxima aula. Aí hoje vamos pegar 2 capítulos, que é 16 e 17, e na outra semana o capítulo 18. Não esqueçam de fazer os exercícios e depois encaminhar as fotos. Então, vamos lá, oitavo ano, vamos começar aí, né? Vamos falar sobre coesão referencial. Na verdade, se encontra nos 3 primeiros capítulos, 16, 17 e 18. Hoje a gente vai ficar com 16 e 17 para não ficar uma aula muito longa. E na semana que vem eu volto, né, na próxima aula com o capítulo 18, mas tratando do mesmo assunto. Então, pegando aí a apostila e iniciando no capítulo 16. Ele diz assim: um texto, como você já sabe, não é apenas uma soma de palavras ou frases isoladas. Além das relações lógicas que promovem a organização das ideias expressas, também é necessário que haja uma relação entre palavras, frases e orações que o compõem. A conectividade entre os termos de um texto recebe o nome de coesão textual. Podemos estabelecer a coesão por meio de palavras que fazem referências a outros, chamada de coesão referencial, e palavras que estabelecem uma conexão entre as sequências textuais, mecanismo chamado de coesão sequencial. Então, olha só, vamos primeiro entender o que é essa ideia de coesão, tá? Coesão e coerência são termos utilizados dentro da minha escrita, dentro da minha produção, né? Pode ser um texto longo, como pode ser um texto curto, né? Um parágrafo, uma oração pequena, né? Mas eu tenho que ter sentido. Então vamos lá. A coerência é um termo, né, utilizado para termos que tenham sentidos lógicos, né? Porque se eu não der sentido ao meu texto, eu torno meu texto incoerente, né? Um texto sem sentido. Então, coerência é um texto com sentido, que dá sentido ao leitor, que você lê e você consegue entender através desse sentido, tá? E a coesão? A coesão, ela é chamada, né, de ideias para estabelecer conectividade entre o texto. E essa conectividade, ela pode ser feita de várias formas, né? E aí, o que acontece com a coesão? A coesão é ou a aplicação correta de termos, né, que pode ser pronome, pode ser verbo, ou, né, aplicar de forma correta. Eu posso transformar uma palavra em outra e dando um sinônimo, e aí eu não repito aquela palavra colocando um sinônimo, e essa repetição me deixa um texto coeso, né? Porque se eu não colocar e repetir, o texto ele fica incoeso. E aí ele chama essa coesão, ele vai transformar essa coesão em 2 momentos, né? A coesão referencial e a coesão sequencial. Então vamos fazer por etapa. A gente vai ver primeiro o que é uma coesão referencial, né? Que a gente já está dizendo, referencial porque ela dá uma referência, ela aplica uma referência. Então vamos ver como é que é utilizado esse termo de coesão referencial, depois a gente vê sequencial. Então ele diz ali, ó, coesão referencial por substituição gramatical. Aí ele coloca: a coesão referencial se relaciona aos elementos empregados na construção de um texto, que não podem ser compreendidos de forma isolada, havendo necessidade de resgate de outros termos. Para tornar um texto mais coeso, podemos substituir um elemento gramatical do texto por outro, desde que eles representem sentidos equivalentes. Então, olha só, o primeiro momento da coesão referencial é para não haver a repetição. E para não haver a repetição, eu utilizo fases, né, para melhorar essa repetição. O primeiro momento aí é a utilização de pronomes, tá? Existe numeral, existe advérbio, existem sinônimos, mas a gente vai tratar agora dos pronomes. Olha ali, ó, o exemplo. Estela René aborda em seu documentário questões alarmantes sobre a alimentação infantil. Aí ele colocou o seu, fazendo referência a Estela. Por quê? Porque se eu colocasse assim, Estela René aborda em Estela documentário, tá vendo? Eu repito, ainda fica um texto sem sentido, né? Então essa ideia de coesão aí referencial é em cima do pronome, ok? Então ele coloca para você essa substituição do seu aí. Agora olha o do numeral, ó. Os dois apresentavam problemas de saúde
Ian e Eric. Então, quem são os dois? Quem são esses numerais aí? O Ian e o Eric, né? Se eu botasse Ian e Eric apresentavam problemas de saúde. Ian e Eric precisaram de cuidados. Fica um texto repetitivo. E um texto repetitivo é um texto sem coesão. É um texto incoeso. Para eu dar coesão a ele, ok? Eu preciso substituir. Nesse caso, ele substituiu pelo numeral 2. Em cima, ele substituiu pelo pronome seu. Então, vocês podem perceber que, para evitar a repetição, ele usou termos diferentes, pronomes e numerais. Aí ele coloca aqui para você, hein? Essas trocas podem ocorrer por meio de retomadas ou antecipações feitas por pronomes, advérbios e numerais. Aí ele botou, né, o exemplo do pronome, que nós já vimos. Vamos ver outro exemplo. Ele diz assim: Ian teve seus desejos atendidos por sua mãe, que não quis contrariá-lo. Aí eu tenho os seus, eu tenho sua e eu tenho lo. Ambos são pronomes, né? Os seus e sua, pronome possessivo, e o lo é o pronome oblíquo. Aí ele bota, né? No caso, o Ian teve seus desejos. Seus quem? Os desejos do Ian. Então, ele está retomando o termo Ian. O sua. Sua quem? Sua mãe, né? E aí ele faz a associação, ele né, retoma a ideia do mãe. E o lo, quem? O lo, ele volta, né? Ele retoma o lo lá de trás. Ó. Ian teve seus desejos atendidos por sua mãe, que não quis contrariá-lo. Contrariá-lo seria o Ian, né? O lo é o Ian. E aí eu tenho outro exemplo, que é o advérbio. O advérbio ele diz assim: ali em uma comunidade carente, o menino vivia, né? Então, ali aonde é a comunidade. Então, ele retomou ali a expressão comunidade. Para eu não botar comunidade carente em uma comunidade carente, entendeu? Ali, o lugar, comunidade. E aí o numeral que a gente já tinha visto, o exemplo lá em cima. Ian e Eric já apresentavam problemas relacionados à obesidade. Os dois respiravam com dificuldade. Então, os dois quem? O Ian e o Eric, ok? Então, ele retoma a ideia do Ian e do Eric. Então, ele retomou através do numeral. Deu para entender? Então, olha só. Vamos fazer agora esse exemplo, né, através dos sinônimos. Eu uso também não só elementos gramaticais, como a gente acabou de ver, como sinônimos. Por quê? Porque aí eu vou melhorar também a minha coesão usando sinônimos. Porque os sinônimos ele serve para usar através de outras palavras. Vamos ver aqui, olha lá. Alguns meninos preferem refrigerantes a suco. Esses garotos podem apresentar problemas futuros em relação ao peso. Então, meninos e garotos é a mesma coisa, eles são sinônimos, né? Então, ao invés de eu botar alguns meninos preferem refrigerante a sucos, esses meninos, eu disse esses garotos, para não repetir. Se eu não repito, né, eu não causo coesão no meu texto. Olha ali, ó. No exemplo acima, empregou-se um recurso denominado sinonímia. Sinonímia é o sinônimo, tá? Se vocês ouvirem falar essa palavra sinonímia, já sabe que sinonímia se refere a sinônimo. A palavra meninos foi substituída por garotos, um sinônimo perfeito para evitar a repetição do termo. Ao optar pelo uso desses mecanismos de coesão, precisamos atender para o fato de que os sinônimos nem sempre são perfeitos. E muitas vezes só podemos garantir que a substituição será adequada ao observarmos o contexto. Olha o exemplo. Muitas famílias carentes não conseguem arcar com contas básicas e as despesas com alimentação são grandes. Então, nesse caso aí, né, ele aceitou o conta e a despesa, né, usaram isso como sinônimos. Aí ele botou aqui, ó, faça as contas. Cada lata de refrigerante contém o equivalente a 7 saquinhos de açúcar. Agora refaça as despesas. Quantos saquinhos há em um livro? Essa substituição já não valeu, né? Porque essa conta aí de cima não tem nada a ver com o alimento, né? Ele tem a ver com cálculo. Faça as contas, é calcular quanto é que gastou. Então, eu não posso usar, por exemplo, lá na matemática, ó, faça as contas, faça as despesas, né?
já não é aceitável. Tem que tomar cuidado, que a língua portuguesa tem muito isso, tá bom? Vamos para mais um momento. Mais um momento que chamamos de hiperônimos. O que é hiperônimos? Hiperônimos vocês podem ouvir hiperônimos e hipônimos, né? O hiperônimos é quando eu uso para um termo geral. Hipônimos eu especifico esse termo geral. Como assim, professora? Antes da gente ler o exemplo ali, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Quando eu falo assim, animal, eu posso ter vários animais. Gato, cachorro, leão, cavalo, né? Esses são todos animais. Agora, se eu digo só cavalo, se eu digo só cachorro, eu especifiquei o termo animal. Então, o animal ele é utilizado para uma ideia maior, uma ideia geral. Olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês, para melhorar isso aí. Os índices de sobrepeso e obesidade estão crescendo no Brasil. Uma em cada pessoa está acima do peso no país. Então, percebam, né, que Brasil e país estão interligados, né? A palavra país, por exemplo, pode substituir muitas outras, né? Não só o Brasil, como pode ser outro país, como o Japão, por exemplo. Ok? Então, ele diz assim, ó, damos o nome de pronomes à palavra de sentido geral, abrangente. Assim, sul-americano pode se referir a qualquer povo nativo da América do Sul. Os brasileiros, os argentinos, os peruanos, os chilenos. Aí ele dá o exemplo ali do Brasil e do país. Ok? Deu para entender? Então, vamos para o próximo, que é os genéricos. Então, ele fala assim. Há em nossa língua alguns hiperônimos considerados coringas. São nomes genéricos que podem substituir muitos outros termos, como se observa com as palavras item, produto, elemento, dispositivo. Assim como ocorre com o uso de sinônimos, o emprego de nomes genéricos requer atenção, para que não resultem em substituições inadequadas que comprometam a precisão do texto. Assim, deve-se evitar o uso frequente de palavras como coisa, gente, pessoa, negócio, porque é uma coisa generalizada, né? Aí ele dá o exemplo. Eu tento, mas não consigo entender esse negócio. Esse cálculo de IMC sempre me confunde, né? Então, eu destaquei aí para você o negócio e o cálculo, porque negócio pode ser vários negócios, né? Então, eu generalizei. Entender esse negócio. Esse negócio o quê? O cálculo do IMC, né? Que é o índice de massa corporal. Esse negócio é isso, nesse caso aí, né? Ele se referiu ao cálculo do IMC, que é índice de massa corporal. Mas ele poderia colocar um negócio referente, sei lá, a negócio de vendas de animais, de exportação do café, né? Enfim, pode ser outros tipos de negócio. Mas ele fez essa associação, ele associou o negócio, mas ele disse que negócio que era. Eu não posso botar o que o geral sem especificar, ok? Então, vamos exercitar. Ó. Página 311 a 312 do capítulo 16, 319, 320, 321 do capítulo 17. Façam, tiram foto para mim, me manda. Não esqueçam de fazer o resumo da aula também, tá bom? E eu volto na próxima aula ainda com essa ideia de coesão, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.